Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, do livro Pão Nosso, o nosso comentário é do capítulo 138, cujo título é Vejamos Isso, baseado numa fala de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, em que ele diz: Porque o Cristo não me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. O que diz essa Muito. frase? Bonita, mas talvez não diretamente interpretável, Apolônio. É, vamos lá. Bom, Emmanuel, com esse título, ele vem chamar-nos a atenção para os nossos fatos, para o nosso dia a dia, né? E Paulo diz que o essencial é evangelizar e que não devemos dar importância aos cultos exteriores. E o que vem a ser esses cultos exteriores? São as questões das formas com que as pessoas tentam evangelizar, né? Então, aquilo que se chama, que é extraordinário, porque às vezes, né, a gente escuta uma pessoa, um ser falando, a gente fala, nossa, o cara é bom mesmo, né? Nossa, olha só, aquele ali deve ser um filho de Deus, assim, iluminado. E aí, às vezes, a gente se sente incapaz de fazer alguma coisa que seja evangelizador, né? E aí, então, Paulo diz assim, que não é um ritual, não é a vestimenta, né, que importa, mas o que importa é a mudança interior que a gente tem. Então, não adianta o cara ir lá e falar um monte de coisa, fazer um monte de coisa que é tudo lindo, maravilhoso, bonito. Ele sai dali, ele vira e ele fala, eu ganhei o dia. E dane-se, né? E vai lá e faz tudo o que não deve, né? Então, ele diz que o que importa não é as palavras, não é o ritual, mas sim aquilo que você faz, aquilo que você mudou em pró do evangelho, né? É... E tudo isso quando a gente conhece Cristo, né? Quando a gente entende, porque, na verdade, quando a gente no kardecismo, a doutrina em si, ela te traz muito este Cristo. Logo de cara, né? Assim, você começa a entender. Mas em outras religiões, e eu vou dizer da católica, que era da onde eu vinha, de onde eu vim, é, não tem isto. É muito superficial e muito dogmático. E aí, então, até você conhecer quem é este Cristo, você passa por um processo muito longo, né? E aí, quando você começa a conhecer, você fala, poxa vida, o que eu fiz, né? O que eu estou fazendo? Por que que eu não me melhorei até então? Por que que eu ainda não trabalhei o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, o meu ciúmes e tantas outras coisas que a gente carrega, né? Então, quando a gente conhece as verdades do Cristo, a gente começa a melhorar esse interior, né? É... E aí, então, as minhas ações, as minhas atitudes, ela tem que refletir o Evangelho, né? É... E assim, não é a tristeza, não é a dor, não é um ser masoquista, mas trazer essa essência do Cristo, porque muitas das vezes a gente vê o Cristo somente ele na dor, né? Ele lá crucificado, passando por aquele momento que é muito cruel. Só vamos lembrando que na época era assim que se fazia, com aqueles que eles julgavam que fossem marginalizados, né? Então a morte era daquele jeito, né? Hoje não mais, graças a Deus, né? Mas então não é que ele foi diferente dos outros, até nisso ele foi igual, né? Mas não é a gente buscar esse Cristo sofredor, mas é o Cristo que nos ensinou o amor, o Cristo que nos traz a lição do amor, né?
a lição do perdão, a lição da humildade. É nisso que a gente tem que se basear. E o versículo, então, é com a certeza, se a gente entender esse Cristo, nós vamos melhorar esse nosso dia a dia. E quando Paulo ele vai e escuta Saulo, quando Saulo está fazendo um discurso de Jesus, Paulo se incomoda muito quando ele escuta. Eita, Tô te vendo. aconteceu alguma coisa. É? Voltamos. Então, retomando, assim, Paulo, na época em que ele era ainda Saulo, ele queria trazer o maior número de pessoas para a lei de Moisés. Então, existia aquela briga entre as religiões, porque eles achavam que eles estavam certos. Então, eles teriam que agregar o maior número de pessoas para a religião deles. Hoje não é muito diferente, né? Hoje ainda tem isto. E só que cada vez que ele trazia alguém ou ele conseguia converter alguém para a lei de Moisés, isso deixava ele muito vaidoso, né? Muito orgulhoso. Então, neste caso aqui, o número era muito importante para ele, né? E não fazia a transformação que era necessário. E isto, né, levava o orador à vaidade, ao orgulho, a achar que ele tinha o poder no mundo, né? E Cristo, ele queria a outra coisa. Ele não estava buscando o orgulho, a vaidade, número de pessoas. O que ele queria era converter as pessoas para ter a transformação. A transformação. E era isto que ele queria, né? Voltando novamente. E foi isso que levou à morte do Estevão. Por quê? Porque Paulo chegou até a casa lá do Estevão e tinha lá sua família, e ele queria, por toda a lei, converter a família a ir e seguir com ele a lei de Moisés. Só que Estevão, ele já estava convertido, ele já tinha se transformado por Cristo. E aí, não tinha mais jeito de voltar atrás, né? Porque quando você conhece as leis de Jesus, quando você conhece as transformações, dificilmente a pessoa volta atrás. E aí, então, como ele não se dobrou às imposições de Paulo, né, ou de Saulo, aí, então, ele acaba sendo morto nesta questão. Bom, no decorrer do tempo, isso tudo continuou com... Porque, assim, Saulo, ele era muito inteligente, né? Ele tinha um dom da oratória, ele era muito intelectual, né? Então, ele tinha este poder de converter as pessoas para aquilo que ele queria, certo? Somente ele não conseguia fazer isso aí quando ele se defrontava com pessoas que eram fiéis a Jesus. Mas o mais importante de cada religião é transformar o homem independente de qual seja. Então, hoje, as religiões têm esta finalidade, a de fazer a transformação, né? E embora hoje ainda existe essa competição de números de seguidores, números de pessoas, né? Mas cada um está aonde deve estar. Cada um está no local aonde necessita estar. E a gente não tem que se importar com isso. Se lá a pessoa se transforma, ainda que seja meio que, né, dentro de um cabresto, mas se ele ali se transformou, se ele ali mudou, ótimo, sabe?
Eu tive alunos, ex-alunos, que começaram a frequentar a religião do Edir Macedo, como é que chama? E não lembro. Esqueci. Uma das vertentes evangélicas. Isso. E assim, o cara mudou. Ele mudou, ele deixou de usar droga, ele deixou Conheço de casos também. roubar, sabe? Porque ele furtava para poder usar droga. E lá ele se converteu. Então, eu vou dizer para você que a religião ali não presta? Não, entendeu? Foi lá que o camarada se converteu. Foi lá que ele se encontrou. O importante é isto. O importante é isto. É que a pessoa modifique. Não importa onde ela esteja. E aí, conforme ela vai evoluindo, provavelmente um dia ela vai encontrar outras formas de transformações, tá? Mas vamos lá, né? Para nós espíritas, não basta estar presente nos cultos. Não basta a gente bater o cartão de ponto, né? A gente vai lá no centro todo dia. A gente está lá bonitinho fazendo o nosso trabalho, né? A gente vai de segunda a segunda. E a gente está lá e a gente faz, a gente sorri, a gente chega dentro de casa, às vezes a gente está num nível muito alterado de estresse. Não é isto que basta. Então, não é estar presente, mas é a transformação na nossa vida. O que eu me transformei sendo kardecista? É a minha vivência do evangelho. Como eu estou vivenciando este evangelho? E dessa forma, a gente vai agregando os ensinamentos de Jesus, porque são muitos, né? Quanto mais a gente aprende uma coisinha e aí lá na frente a gente descobre outra coisa. E aí a gente adquire e aí lá na frente a gente descobre mais uma coisa. Então ela vai se somando pequenas coisas, né? E para que este evangelho ele esteja vivo em nossas almas, vivo em nossas vidas, para que a gente possa desta forma trabalhar com Jesus e para Jesus. Não é isso, Lívia? É Você isso. completa. Vou destacar essa última frase aí, evangelho vivo. Será que nós estamos sendo evangelhos vivos ou nós só estamos repetindo igual papagaios o que a gente lê, o que a gente escuta? E assim, acho que o capítulo chama muita atenção para esse ponto de vaidade que nós temos, de querer impor o nosso ponto de vista, da mesma forma que Saulo lá. Então, Saulo queria bater o pé para a lei de Moisés. E às vezes a gente, dentro do espiritismo, que esclarece tanto, que é para ser tão acolhedor com as visões, igual você falou, se a pessoa se transformou na religião evangélica, é porque aquilo bateu com o momento dela, com o estilo de vida, com a essência, com o que ela estava buscando. E se isso causou uma transformação, eu adoro essa frase, né? A melhor religião é aquela que te torna melhor, uma pessoa melhor a cada dia. Só que como o espiritismo tende a ser muito claro, muito acolhedor com os questionamentos, né? Ao invés de falar assim, não dá para saber, são os mistérios da fé. Não, a gente busca dialogar, a gente busca entender com base nas teorias que estão escritas, né? Com base nos ensinos dos espíritos, a gente tenta encaixar para refletir sobre tudo que a gente vivencia aqui na Terra. Porque não é que tudo está escrito diretamente. Eu estou com dor de barriga, então espiritualmente isso quer dizer tal coisa, porque tem gente que fica querendo buscar cada explicação assim, né? Mas as bases que o espiritismo nos dão permite que a gente faça reflexões sobre tudo da vida, isso nos dá uma liberdade muito grande. E eu acho que é até muito tentador a gente cair no vacilo de que nós estamos com a verdade e as outras pessoas precisam enxergar essa nossa verdade. E é isso de ficar convencendo, né? De ficar querendo converter os outros é uma tentação muito grande. Eu vejo muito, assim, ao longo da vida e como espírita, porque a gente tem aqui uma vivência diferente, né? A Polônia veio do catolicismo depois de adulta que conheceu
E eu já, desde a barriga da minha mãe, nasci no espiritismo, né? São vivências muito diferentes, e eu escutei muito ao longo da vida, escutei, não tive a percepção de que, não, no espiritismo a gente não pensa assim de converter os outros, né? Mas na prática não é exatamente isso que a gente observa. Por mais que pareça sutil, muitas vezes a gente vê conversas entre pessoas de diferentes religiões, basicamente eu falando do ponto de vista de enxergar um espírita conversando com outra pessoa, a gente vê, por exemplo, uma pessoa conversando sobre o evangelho, trocando ideias, né? Sobre a prática do evangelho, que é uma coisa muito produtiva. Aí, o espírita, eu vejo muitas vezes, por exemplo, ele fazer questão de citar a reencarnação, que é um dos únicos pontos divergentes entre as religiões. Poxa, se é para gente, se o ideal é que a gente vivencie o evangelho, vivenciar mais e falar menos. Então, aquilo de pregar com a vida e não pregar com as palavras. Se a gente tem essa possibilidade, por que a gente vai tantas vezes tocar e insistir para aquela outra pessoa com a qual a gente está dialogando, justamente no ponto que é o ponto que causa divergência, sendo que tem tanto da vida do Cristo sobre a nossa transformação interior, que, como a Polônia falou o tempo todo, é o que importa. Se tem tudo isso para a gente dialogar, por que é que a gente vai teimar naquilo que é o diferente para tentar fazer que aquela pessoa venha para o nosso lado, né? Venha encher as fileiras espíritas, que, como até o Chico falava, se todo mundo se convertesse ao espiritismo, nem cabia nos centros espíritas, né? Então, a gente ainda tem muito arroz com feijão para fazer, né? Para comer e tudo mais, para que a gente possa realmente acolher isso tudo, porque eu gosto muito daquela frase, não é que o espiritismo é a religião do futuro. As ideias que o espiritismo abre na nossa mente é o futuro das religiões, para que as religiões sejam mais abertas. E eu acho isso muito importante, porque eu mudei muito ao longo do tempo, então, estando em estados diferentes, convivendo com pessoas diferentes, abrindo a mente para que a gente possa acolher de verdade o respeito ao caminho que as outras pessoas escolheram. Que aí cada um tem o seu caminho. É muito importante que a gente respeite isso e consiga vivenciar, como a frase de Paulo, vivenciar o Cristo. E não por meio de palavras, né? E não por meio de imposição. Nisso a gente vai conquistar certamente muito mais simpatia do que se a gente tentar impor o nosso ponto de vista. É isso mesmo. E é E isso. é difícil isso, né? Porque principalmente quando a gente inicia dentro da doutrina, e eu vou confessar para você que eu fiz isso, né? É assim, a gente está encantado, na verdade, com tantas Empolgado. descobertas, né? A gente fica encantado quando você. E aí a gente tenta, de todas as formas, a levar pessoas para o nosso lado, para que eles também se encantem, para que eles também vivenciem este momento, só que talvez eles não estejam prontos, Exatamente. né? E aí a gente passa a ser chato, passa a ser aquele que é o beato, e a gente, enfim, uma série de outras coisas, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não ganhar aí os adjetivos, né? Que é Uhum. imposto a gente. Principalmente de Mas intolerante. é, tudo isso vai passando também à medida que a gente vai entendendo todo o processo, né? A É gente isso. vai se ajustando dentro dos fatos. E vamos aí ao encerramento, que hoje é comigo. Vamos lá. No- Nós vamos, assim, vibrando intensamente para todo o planeta Terra, aos países onde a guerra impera, a fome e a violência, aos países onde ocorrem as catástrofes naturais. Vamos, assim, envolvendo em muita luz, em muito carinho, o nosso país Brasil e todo o seu contorno territorial, os nossos meios políticos para que despertem para as responsabilidades morais. Vamos envolvendo em muito amor e muita luz todos os povos que aqui vivem, nossas escolas, das creches à universidade, envolvendo ainda com muita luz, com muito carinho, todos os leitos hospitalares, e vamos assim buscando o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro. Vamos assim deixando uma luz muito intensa para os moradores da nossa rua,
para todos os nossos vizinhos, para todos os nossos familiares, principalmente aqueles que não se encontram no nosso lar neste momento. E vamos assim pedindo ao Mestre que possa abençoar o nosso local de trabalho e abençoando aqueles que convivem conosco diariamente para que possamos realmente vivenciar o Evangelho de Jesus. E assim vamos deixando as nossas melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço para que ele possa, de alguma forma, utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. Que assim Até seja. Até a próxima semana. Um abraço.